A paz de Cristo para todos, tudo bem? Louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão da palavra de Deus ao seu coração. E hoje nós vamos falar sobre os desertos da vida. Quando costumamos falar nos desertos da vida, costumamos falar de angústia, doença, desemprego, perseguição, tribulação, muitas coisas ruins da vida nós costumamos chamar pelo deserto. Alguém, principalmente no meio cristão, as pessoas te perguntam: e aí, amigo? E aí, irmão, como tá? Ah, estou passando pelo deserto. Mas será se o deserto é algo tão ruim assim? Será se nós não temos algo a aprender com os desertos da vida? Hoje nós vamos aprender um pouco com os desertos da vida de Agar. Nós enxergamos dois desertos na vida de Agar: os desertos de Cádiz e o deserto de Berseba. Hoje nós vamos falar a respeito do deserto de Cádiz na vida de Agar. Agar, que foi uma serva de Abraão, ela era egípcia, mas Abraão a levou para que ela pudesse servir a Sarai, sua esposa, durante as suas peregrinações. Louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça também que deserto é lugar de comunhão com Deus, é lugar de intimidade com Deus, é lugar de quebrantamento de coração. Deserto também é lugar de promessa, deserto também é escola, lugar é deserto de você descobrir mais a respeito do próprio Deus. Nós enxergamos na vida de Agar que ela passou pelo primeiro deserto da sua vida, que foi o deserto da humilhação na casa, ou melhor, na tenda do nosso pai Abraão. Vejamos na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo de número 16, versículo 6, diz exatamente assim: Respondeu Abrão à sua senhora, a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou a Agar e ela fugiu da sua presença. Eu pergunto a você, qual é uma das piores coisas que tem na vida do ser humano? Não é você ser humilhado? Humilhação não é uma coisa boa. Humilhação é um deserto ruim. Talvez você esteja passando por esse primeiro deserto da vida de Agar. Talvez você esteja sendo humilhado na escola onde você trabalha. Talvez você esteja sendo humilhada no teu trabalho. Talvez você está sendo humilhado dentro da sua própria família. Para onde você anda, a humilhação parece que ela te acompanha. A humilhação, ela é o teu deserto. E preste atenção numa coisa, assim também foi por um período na vida de Agar. Agar, ela palmilhou pelo deserto da humilhação. Só que chegou um momento que Agar, ela não suportou mais aquela humilhação de sua senhora, a humilhação que vinha da parte de Agar, melhor dizendo, da parte de Sarai para com Agar. E Agar, ela pegou, foi embora. Ela saiu da casa de seu senhor e foi peregrinar onde? No deserto de Cádiz. Agora preste atenção numa coisa: quem era Agar? Agar era vista como aquela mulher que seria a mãe de uma grande nação. Agar seria aquela mulher que resolveria os problemas da vida de Abraão e da vida de Sarai. Por quê? Qual era o problema de Abraão? Abraão chegou uma certa vez e disse para o Senhor: Senhor, eu não tenho nenhum filho, eu gostaria de ter um filho, Senhor, eu gostaria de ter um herdeiro. E Deus fez uma promessa para Abraão, que dele, de Abraão, nasceria a sua semente, que seria Isaque. E Sarai, juntamente com Abraão, chegaram a uma conclusão de que Deus daria um filho a Abraão, mas por intermédio de Agar, e não por intermédio de Sara. E o que foi que eles fizeram? Sarai, juntamente com Abrão, seu nome até então chamava-se Abrão, eles tomaram uma decisão sem a aprovação de Deus. Qual foi? Sarai pegou a Agar e deu para que Abraão possuísse a Agar e gerasse filhos dela. E ela era empregada de Sarai. Só que, quando Agar ela engravidou, Agar ela começou a colocar alguns obstáculos no serviço doméstico. Ela começou a afrontar a Sarai. E eis a razão da sua humilhação. Porque tem pessoas que
elas estão até bem de vida, estão tranquilas, mas quando elas alcançam alguma coisa na vida, elas começam a fazer corpo mole, elas começam a zombar, começam a desfazer das outras pessoas, assim como foi a H. H vivia bem, mas quando ela engravidou, ela estava se sentindo ali a poderosa, ela estava se sentindo ali, como se diz, a última Coca-Cola do deserto. Só que a sua senhora não aceitou aquela afronta e começou a humilhar a Agar, aquela que antes era vista como a mãe de uma grande nação, aquela que era vista como a solução dos problemas de Sarai e de Abrão, agora ela passa pelo deserto da humilhação. Louvado seja o nome do Senhor. Ela vai para o deserto de Cádiz. E o que acontece no deserto? No deserto acontece o primeiro encontro de Agar com o anjo. Enquanto Agar morava no Egito, enquanto Agar vivia na tenda de Abraão, Agar ela nunca havia visto um anjo de Deus. Mas observe no que diz o versículo de número 7 e o 8 de Gênesis 16. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo de Sarai, minha senhora. Então, no deserto, ela começa a ter o primeiro relacionamento, a primeira intimidade dela com Deus, por intermédio do seu anjo. Porque, para começar, Cádiz significa fonte de juízo. Então, na fonte de juízo, houve um encontro de Agar com o anjo. E o anjo perguntou, da onde você vem, Agar? E ela foi sincera, ela foi verdadeira. Eu estou fugindo da presença da minha senhora. Ora, o que leva um ser humano ao deserto? Fuga. Fugir de alguém, fugir da sua senhora, fugir do seu senhor, fugir do desemprego, fugir da perseguição. Ou seja, são inúmeras as situações que levam uma pessoa a estar errante pelos caminhos desta vida. Assim foi Agar. Agar saiu peregrinando pelo deserto de Cádiz porque ela fugia de sua senhora. Então preste atenção, o primeiro deserto de Agar foi na tenda de Abraão, ela passou pelo deserto da humilhação. Agora ela passa pelo segundo deserto da vida, ela vai para o deserto de Cádiz. Mas nesse segundo deserto da vida de Agar, ela tem o primeiro encontro com o anjo de Deus. E aí as coisas começam a mudar. Quando? Quando você tem um encontro com o anjo do Senhor. E o que é que esse anjo traz de novidade? A palavra de Deus nos diz que Agar ela é aconselhada pelo anjo a voltar e se humilhar diante de sua senhora. Isso mostra no versículo de número 9, quando o anjo aconselha a Agar e lhe diz: então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Ora, por que o anjo manda a Agar se humilhar para Sarai, sua senhora? Primeira coisa, Agar, ela não era senhora, Agar, ela serva. Primeira situação. Segunda situação, quem começou com a contenda, com a confusão, não foi Sarai. Quem começou com a contenda foi Agar, depois que engravidou. Ou seja, Agar era aquela pessoa que havia ofendido a sua senhora, Sarai, que era a pessoa que havia sido ofendido por ela. Então, o que acontece? Muitas vezes nós passamos pelos desertos da vida, não é por culpa das outras pessoas, é por culpa nossa mesmo. Nós colhemos aquilo que nós plantamos, diz a palavra do Senhor. Segundo está escrito por intermédio do apóstolo São Paulo, à igreja de Gálatas, no capítulo de número 6, versos 7 e 8, diz exatamente assim: não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isto ele também colherá. Porque aquele que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas aquele que semeia no espírito, do espírito ele colherá a vida eterna. Então ela estava no deserto de Cádiz, teve um encontro com o anjo, mas o anjo disse para ela: volta para a tua senhora e humilha-te diante dela. Louvado seja o nome do Senhor. Será se Deus não está falando com você através dessa palavra? Talvez você esteja passando por situações adversas na vida. Será se você não está precisando se humilhar para alguém? Você ofendeu
o teu senhor, tua senhora, teu parente, tua esposa ou seu esposo, seu filho? Quem foi que você ofendeu? Será se não está na hora de você se humilhar? Será se não está na hora de você chegar para esta pessoa que você ofendeu e dizer: me perdoa, infelizmente eu errei, eu vou lutar para não errar mais. Gente, não, não é errado, não é? Não traz nenhum peso você reconhecer que errou. Isso te enaltece diante de Deus e diante dos homens. Mas tem pessoas que são tão prepotentes, são tão arrogantes, que não querem pedir perdão. Lembre-se de uma coisa: quando você pede perdão, você tira um pequeno monte de suas costas. Mas daquela pessoa que você ofendeu, você também está tirando uma montanha de cima das costas daquela pessoa. Porque o fardo que Jesus nos deu foi um fardo leve, foi um fardo suave. Jesus nos prometeu descanso para as nossas almas. E muitas vezes nós estamos carregando um fardo pesado simplesmente por uma coisa: porque não queremos liberar perdão, porque não queremos nos humilhar. Nós sentimos o dono da razão, acreditando que sabemos de tudo, que podemos todas as coisas, quando as coisas não funcionam assim, não funcionam como nós queremos. Então, Agar, ela foi humilhada por Sarai, mas ela havia plantado uma semente e depois fugiu para o deserto de Cádiz, que significa fonte do juízo. E o anjo disse para ela: volta e te humilha. Mas observe uma coisa, que houve também grandes promessas da parte de Deus para Agar. Quando se tem um encontro com o Senhor, nós também recebemos promessas maravilhosas. Versículo 10 a seguir diz assim: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, observe uma coisa: Agar, ela recebe uma promessa de ser mãe de uma descendência de Abraão, que foram os ismaelitas, por intermédio de Ismael. Mas ela tinha que fazer o que para ela poder alcançar esta promessa de Deus? Ela tinha que se humilhar para a sua senhora. Você quer receber as promessas de Deus na sua vida? Você quer que as promessas de Deus se cumpram? Bênçãos de cura, promessas de prosperidade, promessas de portas de emprego sendo abertas para você, para a sua família, promessas de você ser engrandecido nesta terra, promessa de você ter as suas tendas alargadas ainda aqui nesta terra. Humilhe-se. Humilhe-se a quem você ofendeu e receba as promessas de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Preste também atenção numa coisa: é no deserto que Agar invoca o nome do Deus de Israel pela primeira vez. Além dela invocar o nome do Deus de Israel pela primeira vez, é o que está registrado na Bíblia Sagrada, é improvável que ela tenha orado ao Senhor na tenda de Abraão, até porque ela vivia com o pai na fé. Ela pode ter aprendido a orar com Abraão, mas a experiência dela é uma experiência agora de que forma? É uma experiência pessoal, porque muitas pessoas contam testemunho dos outros, ouve testemunho de várias pessoas, mas ela em si, ela não tem um testemunho para contar. Ela ouve falar da experiência que outras pessoas têm com Deus, mas ela mesma não tem experiência com Deus. E no deserto é lugar de nós termos experiência com Deus. Foi isso que Agar teve. E é isso que eu creio que Deus, ele quer se revelar a cada dia a cada um de nós. Deus quer que nós venhamos a ter experiências com ele. Versículos número 13 e 14 diz: então ela invocou o nome do Senhor. Olha só. Então, pela primeira vez, nós vemos Agar invocando o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Por isso disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Bir-Lahai-Roi, que está entre Cádiz e Bered. Então preste atenção numa coisa, que além dela ter tido a sua experiência com Deus, ela deixou um legado para Israel,
que foi o nome daquele poço. Bir Laai Roi. Significa, sabe o quê? O Deus vivo que me vê. Ou seja, na tua aflição, na tua dificuldade, na tua angústia, existe um Deus vivo que Ele está te vendo. Talvez você esteja entre quatro paredes, no teu quarto, no teu banheiro, muitas vezes acreditando que Deus o desamparou. Saiba de uma coisa, existe um Bir Lai Roi na tua vida. Existe um Deus vivo que te vê, existe um Deus vivo que te contempla. Humilha-te diante do Senhor e adquire experiências pessoais com Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus revelar-se a você. Busque a Deus em oração. Invoque o nome do Senhor, assim como Agar invocou o nome do Senhor. O deserto não é o teu fim. O deserto não será o teu fim, o deserto não será a tua destruição, mas sim, é no deserto que você terá um encontro com o Deus vivo que te vê, o Deus vivo que te socorre, o Deus vivo que te faz promessa e diz que a tua descendência, ela será poderosa na terra, que a tua descendência, ela será abençoada na terra dos viventes. Louvado seja o nome do Senhor. Desça ao deserto da humilhação, desça ao deserto da oração, desça ao deserto da experiência pessoal com Deus e tenha a sua vida ricamente abençoada no nome de Jesus, o nosso Salvador. Deus te abençoe e que Deus conceda a você entendimento, compreensão sobre esta palavra, porque Deus quer experiência pessoal com você. Louvado seja Deus.